Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu quero conversar com você a respeito do professor de Direito Penal de Franca, da Universidade de Franca, que fez uma chantagem com a sua aluna, né? uma pressão para que ela ligasse a câmera depois que ele descobriu que ela estava nua. Ou seja, ele cometeu o crime de assédio sexual. Se você quer saber mais sobre isso, continua com a gente. Bom, se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, dá um gostei no vídeo e comenta lá embaixo, né? Me diga se você já viu, já presenciou, já ficou sabendo de algo do tipo e também se você acha também que o que ele cometeu foi assédio sexual. Renan, me conta mais sobre isso. Bom, esse caso está aqui no site do Hugo Gloss, eu vou deixar até o link aqui. E nesse site fala inclusive o nome do professor, tá? Que eu vou aqui dizer, chamá-lo somente de WT, tá? Do primeiro nome, T do segundo nome. E esse professor, então, numa conversa com a aluna, ele pede para que ela ligue a câmera. E ela fala que ela não pode ligar a câmera porque ela vai entrar no banho, ela está nua. Aí ele ficou doido. Não, então você vai ligar a câmera, tal, e ficou insistindo. E aí ele falou assim: se você ligar a câmera, eu te dou meio ponto na nota. Aí na média, né? Aí ela falou assim: olha, professor, eu tive que falar que eu tava pelada porque você tava insistindo pra eu ligar a câmera, eu não poderia, e eu ficar nua não vale meio ponto, né? E aí essa conversa viralizou na faculdade, né? O pessoal começou a comentar a respeito disso, o absurdo que era o professor fazer essa pressão. E ele então teve a decisão mais bonita ainda, né? Saiu mais por cima ainda. Ele falou assim: quer saber? Por causa desses comentários maldosos, os 2 pontos do trabalho lá, que a turma do noturno e do diurno, do matutino, as duas turmas vão ficar sem 2 pontos na nota. Ou seja, ele ainda puniu todo mundo porque falaram sobre isso, né? E na minha opinião, então, ele cometeu o artigo, desde o momento que ele ofereceu meio ponto, né? Ele então cometeu o crime do artigo 216-A do Código Penal que diz: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pena de detenção de 1 a 2 anos. Veja, não é necessário que seja uma relação de emprego, basta ser uma relação de superioridade hierárquica, tá? E às vezes nem direta precisa ser, ou seja, o diretor de um grupo comete isso contra um subalterno de outro grupo. Pode acontecer, porque existe aí um tráfico de influência e tal. Então, eu já tive um caso de uma cliente que ela é assediada porque pelo diretor de outro segmento, de outro setor. Só que como ela não ficou com ele, logo depois ela foi demitida. Um pressionou o outro e demitiu ela, né? E aí a gente conseguiu provar isso em audiência. Na verdade, a gente colocou prints de conversa. Print é a mãe das provas, né? O cara chavecava ela pelo Messenger do Facebook. Juntamos isso no processo e na audiência de conciliação pagaram 100% do valor que a gente pediu. Isso numa ação trabalhista, muitos anos atrás, quando eu ainda me aventurava nessa área. Mas eu gostava de me aventurar quando tinha esses casos mais bacanas, né? Então, ele cometeu. Vocês acham que ele cometeu esse artigo? Escreve aí, sim, Renan, ele foi um assediador. Não, Renan, você está exagerando. Ele só estava querendo meio ponto e satisfazer a própria lascívia, né? Dele e de toda a classe que a tudo observava ainda. Enfim, isso, algo semelhante aconteceu comigo, não comigo, mas na minha faculdade, quando eu estava no primeiro ano, no quinto ano teve um rebuliço, tá? Porque o professor de filosofia, o qual eu não vou falar o nome, tá? Porque ele ainda é professor, foi professor de muitos juízes de Campinas, né? Eu estudava em Campinas. Quem é de Campinas vai saber de quem eu tô falando, tá?
Eu estudei na PUC Campinas, então é só ligar os pontos aí. Esse professor foi repudiado. Eu não sei dizer se esse professor foi expulso ou não. Eu sei que ele parou de dar aula naquele ano. E enquanto eu estive na faculdade, ele não mais retornou, tá? Porém, qual foi a questão? Ele fez uma palestra. Ele ia dar uma palestra particular, privada, paga, tá? Muito bem paga, acho que na época era R$100, mas isso em 2003, R$100 era muito mais dinheiro do que é hoje, certo? 17 anos atrás, nossa. Foi quando eu entrei na faculdade. E aí, ele disse que os alunos que assistissem a sua palestra ganhariam 2 pontos na nota. E era uma matéria que todo mundo bombava. Na PUC Campinas, pergunta, anos atrás, na PUC Campinas se o aluno tinha medo da prova da OAB, se ele tinha medo de entregar a monografia ou se ele tinha medo de passar em filosofia do direito. Filosofia do direito era o terror. Os caras não passavam, bombava, DP. Puxa, era uma tortura. Aí esses 2 pontos eram muito importantes, né? E quando ele condicionou dar 2 pontos se você pagasse a palestra dele, aliás, uma menina falou assim, mas professor, eu gostaria muito desses 2 pontos, mas eu não vou estar em Campinas nesse dia, né? Aí ele falou assim, paga a palestra que eu te dou os 2 pontos. Pum! Ele vendeu nota por R$100. O cara era rico pra caramba, não precisava disso, mas não importa a questão financeira, importa o que tá dentro dele, não é mesmo? Ele vendeu 2 pontos por R$100. Naquela época, sei lá, vamos colocar que o dinheiro de hoje seria uns R$1.000. E aí? E aí, professor? O senhor vendeu nota? E aí, quando pressionado, ele, não, eu estava, através dessa atitude de dar pontos, eu estava estimulando os alunos a procurarem conhecimento fora da universidade, a participarem de palestras, congressos, etc. Tá, mas quando a menina disse que não poderia comparecer porque ela estaria viajando e você falou, só me dá o dinheiro que eu te dou ponto, ele vendeu nota. Vendeu nota, ficou escancarado isso e ficou gravado na época. Tinha alunas, que a matéria era difícil, né? Então as alunas gravavam, lembra aqueles gravador pretinho, compridinho, assim, que vinha uma fitinha desse tamanho? Quem for da minha época vai lembrar, quem for mais novo não vai nem saber do que eu tô falando, né? Existia uma espécie de um cassete. Sabe o que é cassete? Enfim, era pequenininho assim, tá? E gravava as aulas. Aí depois você rebobinava, assistia e ficou gravado. Então eles tinham a prova da venda de ponto do professor. Enfim, um absurdo, eu sei, e aconteceu. É um fato verídico. Eu observei isso acontecer, tá? Mas nesse caso não é um assédio, porque ele não fez essa pressão, ele queria dinheiro, né? Olha que absurdo, pior ainda talvez, né? Não é pior, tudo é ruim. Agora vamos falar que isso deve estar acontecendo, isso já aconteceu muito no Brasilzão, muito. Só que como as aulas hoje são gravadas, online, e o pessoal está gravando, isso está aparecendo para nós, né? E os professores estão bravos, as faculdades, as universidades, elas estão falando, não pode gravar. Eu não dei direito autoral da minha imagem, não dei direito de imagem, não dei direito autoral da aula que a gente está vendendo para você. Você tem direito de assistir, não de gravar, certo? Porém, se não tivessem gravado, não ficaria escancarado. Na verdade, eu acho que eles fazem essa ressalva, esses alardes, né, esses alertas, para que evitem que esses atos inescrupulosos venham a público, como vieram, certo? Vi aí professoras fazendo apologia ao governo, né? Apologia ao comunismo, apologia ao nazismo. Aí você vê os professores, quem é que está ali conversando com o seu filho próximo, né? Todos os dias. Quem é a pessoa que educa o seu filho? A gente vê pelo computador agora e fica gravado, né? Audiências. Tem juiz que tá maluco também com isso. Você acha que não? Poxa, tem juiz que tá com muito medo de ser gravado cometendo um ato abusivo, tá? E eles vão e falam assim, não pode gravar audiência. Aliás, é muito comum. Primeira dica que eu vou dar aqui para advogados, principalmente do Tribunal do Júri, é gravem suas audiências, grave o seu Tribunal do Júri, grave o que o promotor falar, o que você falar. É muito importante. E se o juiz se insurgir, não permitir, diga que não cabe a ele, porque está na lei. Onde está na lei, Renan? Artigo 367 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, o servidor lavrará
sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como por extensos espaços, decisões e sentença proferida no ato. Parágrafo 5º. A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observado a legislação específica. Parágrafo 6º. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Certo? Então você que é parte, você pode gravar. O CNJ faz um alerta também para que diga que é proibido gravar, tal, né? Se você não for autorizado. O Código de Processo Civil autoriza o advogado, que é parte, de gravar. Perfeito? Tive um caso de uma cliente também, mas veja, isso não foi um assédio sexual porque não havia essa diferença hierárquica. Para ser assédio sexual tem que ter essa diferença, tá? Tem que ser um superior chantageando, pressionando ali o subalterno, tá? Essa menina, ela estava fazendo um cadastro no banco, num banco desses bancos digitais, sabe? E no meio do cadastro, pediu para ela tirar uma selfie. Muito comum, certo? Se você já fez algum tipo de cadastro eletrônico, vai saber que isso acontece. Às vezes tirar uma selfie, tirar foto do documento e mandar. E eu acho que ela estava ou com decote ou estava nua e a pessoa falou assim, tira mais uma agora de corpo inteiro, se aparecer os seios, tudo bem. Entramos com ação. Entramos com ação de indenização contra esse banco, juntamos os prints das conversas e estamos aguardando aí a audiência de conciliação, tá? E não há nem o que falar assim, mas ela fez isso pela internet, não era pessoa autorizada pelo banco. O banco é digital, tudo é digital, não tem um lugar para você ir lá se apresentar seu documento. Então, se o funcionário dele fez isso, né, ou funcionária, estava se apresentando como mulher, deve sim ser punida. Aí pela empresa, né? E deve a empresa pagar a indenização para a minha cliente, certo? Bom, pessoal, eu peço que se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, dá um gostei no vídeo e comenta lá embaixo. Você acha que isso foi ou não foi assédio sexual? E diga se você já vivenciou algo do tipo, já ficou sabendo de alguém que vivenciou, assim como eu vi aqui, né? Tive alguns casos. Manda lá pra gente, por favor. Um grande abraço.